treinar vocês para a leitura bíblica. Então, como que se lê a Escritura a fim de interpretá-la de maneira correta? Quando a gente, sobretudo aqueles que estão à frente da igreja, quando sobe para pregar ou para dizer alguma coisa, não é o que a gente pensa, o que a gente acha, mas basicamente o que o texto diz, o que a Escritura diz. Então, como pastores, nós somos, sobretudo, escravos das Escrituras. A gente apenas quer entender o texto e ver o que isso significa para as nossas vidas e para a nossa salvação. E a gente está estudando alguns textos que falam, sobretudo como nós somos salvos em Cristo Jesus. E o texto de hoje, mais uma vez, se volta para essa temática. Então, abra aí a sua Bíblia em Lucas capítulo de número 19, de 18 a 30. Eu fiz um esboçozinho aqui, eu não sei se tem para todo mundo. Quem é da igreja fica sem receber, tá? Marcos e Neto, me ajuda aí a distribuir. Lucas 19, 18 até 30. Lucas 19, de 18 a 30. Essa é a história conhecida, que é a história do jovem rico. A história do jovem rico. Lucas 19, de 18 a 30, tá bom? Quem não recebeu o esboço do estudo hoje? Levanta a mão. Aqui, ó. Quem não recebeu, levanta a mão. Vai chegar até você. Todos receberam? Vamos lá. Bem, então esse texto, ele é dividido nessas partes que aí estão. Ele é formado por uma estrutura literária na qual a mensagem principal e a chave da interpretação do texto está exatamente no meio da narrativa. Então você vai ver que tudo que foi dito antes tem a ver com o dito parabólico de Jesus, que está aí nos versos de número 24 e 25. E tudo que será dito depois também tem a ver com esse dito parabólico. Então, vocês vão perceber a maneira que a gente for lendo e eu for explicando, que esse texto tem uma série de ideias que estão amarradas, mas que em um primeiro momento parecem tudo desconectadas. E que, apesar de nós muitas vezes pensarmos que a ideia do texto é uma, na verdade é outra. E eu vou tentar mostrar isso para vocês. Deixa eu começar fazendo aqui duas perguntas. A primeira é essa. Vocês acham que é possível um rico ir para o céu? Sim. Sim? Então, lê aí, então, alguém lê aí Lucas 19, né? Alguém lê aí os versículos de número 24 e 25. Lucas. E disse aos que estavam ali: tomem dele a sua mina e deem-na. Não. Eu falei Lucas 19? Eu vi que não estava batendo. Alô? Eu tô olhando aqui. Mateus 19. Que louco. Não. É Lucas 18. Mateus 19 eu fiz paralelo. Na hora que eu digitei, eu já estava com... Vamos lá, então. Desculpa, gente, essa é outra parábola. A da mina é outra parábola. Vai lá agora, Lucas 18, versículo de número... Aí sim, versículo de número 24 e 25. Vai lá. Vendo entristecido, Jesus disse: como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. De fato, é mais fácil passar de camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Isso, então, é fácil um rico ir para o céu ou não? É possível, mas não fácil. Não é fácil. E não é fácil por quê? Por que não é fácil um rico entrar no reino dos céus? Se preocupa muito com o dinheiro dele. Hã? Se preocupa mais com ele, com o dinheiro dele, com a fortuna dele. Deus precisa de Deus, né? Se tiver no seu tesouro. Mas não. E por que não compra salvação?
Então vamos dar uma olhada no que esse texto quer dizer e o que essas palavras enigmáticas de Jesus querem dizer, tá? Então, esse texto é apresentado nessa estrutura onde essa parte principal é o que é de mais importante. Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai lendo o texto, a gente vai ler o texto todo de uma vez. E depois a gente vai voltar explicando parte por parte. Mas eu vou guiando vocês na leitura, tá? Eu vou falando e alguém leia, por favor. Então o texto começa falando sobre vida eterna. Então, alguém lê o versículo de número 18. Certo homem de destaque perguntou a Jesus: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Versículos de número 19 até 21. Jesus apresenta alguns requisitos. Alguém leia. Por que você me chama bom? Respondeu Jesus. Não há ninguém que seja bom, a não ser somente Deus. Você conhece os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. A tudo isso tenho obedecido, desde a adolescência, disse ele. Então, esses foram os requisitos apresentados e ele dizendo que ele já cumpriu tudo que a lei diz. Aí então Jesus parece apresentar uma nova obediência. Versículo de número 22, melhor dizendo. Ao ouvir isso, disse-lhe Jesus: Falta ainda uma coisa. Venda tudo que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. E parece que isso é difícil. Olha o que diz o versículo de número 23. Alguém leia. Ouvindo isso, ele ficou triste, porque era muito rico. Bem, aí Jesus então agora vai dizer o dito parabólico, que é a parte principal da narrativa. Versículos 24 e 25. Vamos ler de novo. Vendo-o entristecido, Jesus disse: Como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. De fato, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Veja novamente a dificuldade da nova obediência. Versículos 26 a 27. Vocês ouviram isso, perguntaram: Então, quem pode ser salvo? Jesus respondeu: O que é impossível para os homens é possível para Deus. Aí agora veja como as exigências dessa nova obediência é cumprida. Versículo de número 28. Pedro lhe disse: Nós deixamos tudo o que tínhamos para seguir-te. Agora o versículo de número 29. Respondeu Jesus: Digo-lhes a verdade, ninguém que tenha deixado casa, mulher, irmãos, pai ou filhos por causa do reino de Deus, deixará de receber na presente era muitas vezes mais e na era futura a vida eterna. Viu que vida eterna começa o texto e termina o texto? Então essa estrutura literária, gente, é de um jeito que as coisas estão interligadas. E no meio da narrativa, no cerne da mensagem de Jesus, está um dito parabólico. O que ele significa? O que essas palavras enigmáticas significam? Então a gente vai tentar entender agora, e à luz disso vamos tentar ver também como que se dá a nossa salvação. Vamos então começar a partir do versículo de número 28. Ou 18, melhor dizendo. Versículo de número 18 é um versículo muito parecido com o que a gente já estudou aqui em uma parábola. A parábola do bom samaritano. Lembra? Mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? Qual é o problema dessa pergunta? Fazer. Hã? Fazer. Por quê? Porque nós não somos salvos pelos homens. É? E por que essa pergunta é uma pergunta que ela não faz muito sentido, Stephanie? Stephanie é a pessoa que chega sempre perto e às vezes ela fica fora, viu? Mas eu acho que ela está melhorando. Umas 2 vezes eu falei, como Stephanie? Mas agora foi no ângulo. Vai lá, Stephanie. Por que essa é uma pergunta sem sentido? Porque nós vamos fazer, né? As nossas obras, elas são importantes, mas não é isso que salva. Ok. Imagina que sua mãe é uma fazendeira muito rica, muito rica.
que você deve fazer para herdar a fazenda dela, depois que ela partir? Então você não precisa fazer nada. Porque herança não se conquista, se herda. Lembra? Herança não se conquista, se herda. Então a primeira coisa aqui é que a pergunta não faz sentido. Se a pergunta não faz sentido, Jesus então tem dois caminhos. Quais são? Quais são os caminhos de Jesus? Ele pode já entrar com os dois pés no peito e já apresentar a doutrina da graça e falar: veja, herança não se herda, não se conquista, se herda. E aí ele iria para vários textos do Antigo Testamento e o que ele faria? Pregaria a graça, a doutrina da graça, salvação pela graça, não pelas obras, não pela obediência. Não é isso? E talvez até eu e você faria isso. Mas o outro caminho então seria o quê? Corrigir a pergunta. Hã? Corrigir a pergunta. Como? Levando ela à reflexão do que ela está perguntando, se realmente é naquele caminho. O passo atrás, né? O outro caminho de Jesus, então, seria desconstrução do pensamento daquele jovem. Tá? Então eu tenho dois caminhos. Jesus tem dois caminhos. Ele poderia apresentar o caminho da salvação pela graça e não pelas obras. Ou ele poderia dizer assim: eu vou andar com você e vou deixar que o seu argumento vá até as últimas consequências. Vamos ver o que o seu pensamento vai dar. Vocês acham que Jesus escolheu qual caminho? Hã? Segundo. Vocês estão ficando bons já. Muito bem. Jesus escolheu de fato o segundo. Então Jesus, o que Jesus vai fazer? Jesus vai caminhar com ele, partindo do pressuposto de que é possível herdar a vida eterna através da obediência da lei. Porque era isso que os fariseus diziam. Era isso que o pensamento legalista dizia. Você consegue conquistar através da sua observância da lei. Você consegue ser justo. Você consegue chegar a Deus se você suportar as ofensas, dar pão ao faminto, se você cumprir vários aspectos da lei, se você não cometer esse pecado ou aquele outro, você vai chegar até o reino dos céus. E Jesus diz: não, tudo bem. Então vamos por esse caminho. Por isso que nos versículos de número 19, o versículo de número 19 e 20, ele apresenta então agora alguns mandamentos. Então olha o que ele diz. Versículo de número 20. Alguém lê, por favor. Versículo 20. Novamente. Você conhece os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Muito bem. Lucas, conta de 1 até 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ó, rapaz! Muito bom. Conta de 1 até 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Por que eles começaram com 1 e terminou no 10 e não contou de outra maneira de 1 até 10? Eu não falei para eles contarem na sequência. Falei, conta de 1 até 10. Por que vocês acham? Hã? Quando você era criança, você contava de 1 até 10 como? Assim, né? De 1, aí depois de 1 é 2. Não é assim que a professora ia? Bem, se Jesus foi um judeu treinado para entender a lei e os 10 mandamentos, por que Jesus mudou a ordem dos mandamentos? Porque ele era a lei? Hã? Porque ele é a lei? Não. É acima da lei. Note duas coisas. Primeiro, ele não falou nada da primeira parte da lei. Lembra os 4 primeiros mandamentos? Que tem a ver com a nossa relação com quem? Deus. Aí a outra parte da lei, que tem a ver com o nosso relacionamento com o próximo, ele muda completamente a ordem. Entendeu? Ele não parte do 5º mandamento para o 10º mandamento. Ele bagunça totalmente essa ordem. E a pergunta é, por que vocês acham que ele faz isso? Foi assim, ele estava lá e disse: deixa eu ver o 5º. Não vou o 5º, vou. E aí lembrou os mais fáceis. Não, ele sabia isso de cor. Era comum entre os judeus citar textos, vários textos. Então ele sabia isso de cor. Por que ele mudou a ordem?
Se você observar na ordem, ele começa falando sobre o quê? Sobre não adulterar, e depois termina sobre não dar falso testemunho. Bem, vamos deixar isso aí por suspenso, tá? Para a gente entender depois. Por hora, vamos ver então qual é a resposta do jovem. Versículo de número 21. Olha aí a resposta do jovem. Alguém leia, versículo 21. A tudo isso tenho obedecido, desde a adolescência, disse ele. Rapaz, pensa em um menino crente. Pensa em um rapaz crente. Olha, eu sempre fui da igreja, eu nasci na igreja. Nasci na graça. Na graça. Pai, não. Eu nasci na igreja, né? É como eu nasci na graça. Né? Assim, meu pai também nasceu na graça. E o meu avô também. E o meu bisavô também. Então, desde o início, eu sei todas essas coisas. Bem, o Talmud dizia que a maneira como Abraão e Moisés e outros viveram era exatamente como pessoas de fato assim fiéis ao Senhor. Então esse jovem está se colocando aqui no nível daqueles que foram justos aos olhos dos judeus. Então ele diz realmente isso aí? Então tranquilo, estou salvo. É só esperar chegar a herança, eu vou herdar a vida eterna. Aí Jesus então explica melhor agora as exigências. Veja o versículo de número 22. Alguém lê, por favor. Ouvindo Jesus disse: uma coisa me deixa mal. Vende tudo que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Por que você acha que Jesus respondeu dessa maneira a resposta dele de: olha, eu tenho seguido a lei desde criança. Eu estou salvo porque eu nasci na graça. Por que Jesus veio com a resposta exatamente dessa maneira? O que vocês acham? Para ver onde estava o coração dele? Em que estava o coração dele? Sim. Nossa, tá ficando boa, hein? Sim, tem a ver com isso. Mas o que nisso responde? Lembra que ele veio com uma questão. Que veio fazer para herdar a vida eterna. O que isso tem a ver com essa questão inicial dele? Se ele quisesse fazer algo para receber a vida eterna, ele ia ter que dar um passo que ele é incapaz de dar. Deus levou ele até o limite do pensamento dele. É isso que você quer? Então, vou te dar um último desafio. Se você acha que é fazer, então você vai ter que fazer, ir no limite do seu pensamento e fazer aquilo que... E o texto que vocês já ouviram a história, ele vai sair triste. Por que ele saiu triste? E o que isso evidencia ele não deixar a riqueza dele? E se ele não queria deixar a riqueza dele, por que Jesus já não foi para o ponto da riqueza e falou de mandamentos, sobre mandamentos? E por que o texto na frente diz assim, aquele que deixar pai e mãe, paraná, por mim? Qual que tem a ver isso, riqueza, com deixar pai e mãe? Está meio tudo confuso nesse texto aqui, né? E eu esqueço tudo quando eu mandar isso daqui. Então, eu ajudo de vocês. Né? É muito longe, eu esqueço tudo. Bem, ele disse que era possível herdar a vida eterna através de quê? Do cumprimento da lei.
Qual é o resumo da lei? Amar a Senhor, seu Deus. Amar Jesus acima de todas as coisas. E ao próximo? E por que você acha que ele está quebrando a lei? Porque ele ama mais a riqueza do que a Jesus. O que vocês acham da resposta dela? Hã? Então, se ela está certa na resposta dela, eu esqueci. Mas se ela está certa na resposta dela, então esse jovem, ele está quebrando quais mandamentos? Hã? Os 4 primeiros. Então, se ele está quebrando os 4 primeiros mandamentos, que tem a ver com o nosso relacionamento com Deus e que são os principais mandamentos, é possível que ele seja salvo através da lei? Então é como se Jesus fazendo, errou. Não dá, cara, para herdar a vida eterna através da obediência da lei, porque ninguém, em última instância, consegue fazer isso. Agora você entende porque Jesus falou, deixa tudo e me segue. Deixa tudo e seguir significa abrir mão da terra, e terra era tudo que você possuía. Então você tem que deixar o seu pai, a sua mãe e tudo que você poderia herdar para poder seguir a Jesus Cristo. Ok? Era isso que ele tinha que fazer. Mas ele queria fazer isso? Não. Então qual é o ponto de Jesus? O ponto de Jesus é que para você herdar o reino dos céus, você precisa ter um amor leal para com Deus, e esse amor precisa ser maior no seu coração do que qualquer outra coisa nesse mundo. Quer seja o seu pai ou a sua mãe, a sua esposa ou seus filhos, terras, dinheiro ou qualquer outra coisa mais. Enquanto você não amar menos essas coisas, você jamais vai herdar o reino dos céus. Para mostrar que isso é uma realidade, então agora, o texto diz que o jovem ficou muito triste e ele saiu, porque ele não amava a Deus sobre todas as coisas. Aí Jesus então conta o dito parabólico, versículos de número 24 e 25. Vamos ler de novo. Alguém leia, por favor. Jesus, vendo, assim foi a seguir. Só é difícil para os que têm riquezas entrar no reino de Deus. Porque é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Esse texto é difícil. Então as pessoas tentam arrumar um jeito de entendê-lo fora do contexto, e eles falam coisas das mais absurdas. Primeiro, tentaram entender o que diacho é isso do camelo passar no fundo da agulha. Mas não tem como isso acontecer. Então, agulha é agulha, camelo deveria ser uma linha bem grossa, difícil de passar, mas que passava. Opção 1. Opção de número 2, camelo, a agulha aqui seria uma espécie de porta que ficava próximo da onde os camelos viviam, e que não dava para passar um camelo, mas passava uma pessoa. Então seria uma porta pequena. Então, pela porta que passa as pessoas e não o camelo, no lugar onde ficam os camelos, é difícil um camelo passar, mas talvez se apertar bastante, se ele se abaixar, se puxar com cuidado, ele passa. Opção de número 2 para tentar entender isso. Nenhuma das duas opções parece fazer jus ao texto. O que parece é que Jesus está dizendo isso literalmente. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no céu. Mas pegue o contexto. O problema de Jesus não é com a riqueza. Ainda nesse capítulo mais à frente, quem que vai se converter? Hã? Não. Zaqueu. E Zaqueu era o quê? Um homem muito? Então o problema não é o dinheiro, tá? Então entenda o aspecto de Jesus. Então o que Jesus está dizendo literalmente é que é impossível um homem ser salvo. Mas em que sentido, Jesus? No sentido
de que esse homem pode, com a sua riqueza, comprar a própria salvação. Ou você, através do seu próprio esforço, herdar o reino dos céus. Ok? Isso não é só difícil, isso é impossível. Bem, quando as pessoas ouvem isso, as pessoas então agora ficam preocupadas. Veja o versículo aí de número 26 e 27. Vai lá. Assim como foi nos dias de Noé. Não. Os que ouviram isso perguntaram: então quem pode ser salvo? Jesus respondeu: o que é impossível para os homens é possível para Deus. Então, quando as pessoas viram aquela situação, disse assim: se esse cara é rico, pode dar esmola, pode fazer uma série de atos de caridade, pode ir para a igreja todo dia, frequentar todas as reuniões, porque ele tem gasolina para colocar no carro e ir, pode ir em todas as reuniões, em todas as igrejas da graça da região. Se esse cara, ele não consegue, quem mais vai conseguir? Essa é a conclusão, entendeu? A conversa começa agora a desdobrar e seguir o caminho que Jesus quer. Aí Jesus diz então: aquilo que é, o quê? Impossível ao homem, é possível a Deus. Aí veja agora como essa dificuldade da obediência e essa exigência apresentada por Jesus pode ser cumprida. Veja o versículo de número 28. Pedro disse: nós deixamos tudo o que tínhamos para seguir-te. Então, Jesus disse lá para Pedro: vem, segue-me. Jesus disse para Pedro o mesmo que disse para esse jovem. Por que Pedro foi e o jovem não? Aí você diz: o jovem era rico. Sim, mas você lembra que quando Jesus chamou Pedro, foi na pesca maravilhosa. Amigo, olha, imagina só o barco lá, quase vindo a pique. Em todas as redes sociais lá de Jerusalém, não se fala em outra coisa. O WhatsApp está bombando da família. Pedro tem conversa sobre pescaria pro resto da vida. Várias histórias para contar. Nossa, vocês pegaram isso essa noite. Senta aqui que eu vou te contar um dia que eu pesquei, que só com aquela venda daqueles peixes nós compramos mais uns 3 barcos. Nós ficamos famosos, abrimos franquia. Nós temos até lá no Brasil, lá tem agora uma Petrus Pescaria. Mas foi naquele momento que eles deixaram todas as redes, esqueceram tudo e seguiram a Jesus. Então, o que Jesus acabou de apresentar para eles, isto é, o que é impossível para o homem, é possível para Deus. E o exemplo disso, diz Pedro: nós deixamos tudo para te seguir. Aí vem agora os requisitos novamente apresentados. Olha o que Jesus diz agora. Versículo de número 29. Jesus respondeu: em verdade vos digo, não há ninguém que tenha deixado casa, mulher, irmãos, pais ou filhos, por causa do reino de Deus, que não receba no presente muitas vezes mais, e no mundo por vir receberá a vida eterna. Então, veja, o que Jesus apresentou para ele de desafio foi: você precisa deixar a lealdade à sua família e a lealdade a tudo que você tem e me seguir, se você quer dar o reino dos céus. E agora Jesus está dizendo, Pedro disse, e nós fizemos isso, e era impossível para nós, mas o Senhor fez isso. E agora Jesus está dizendo, encerrando a parábola, que se você deixar então, se você deixar para trás casa, mulher, irmãos, pai ou filhos, por causa do reino de Deus, você vai receber no presente, na presente era, e muitas vezes mais no futuro, sobretudo no futuro, a vida eterna. O que é necessário então para herdar a vida eterna? Jesus diz: é necessário você ser leal a mim. E essa lealdade está em amar a mim
acima de todas as coisas desse mundo. E enquanto você não fizer isso, por mais religioso que você seja, por mais que você saiba todos os 10 mandamentos de cor, desde a sua infância, por mais que você tenha nascido em uma igreja evangélica, por mais que o seu pai tenha sido criado nessa igreja, por mais que o seu avô tenha sido criado nessa igreja, se você não amar a Jesus, se você não crer em Jesus, se você não caminhar com Jesus e se você não seguir a Jesus, você vai para o inferno. Isso é o contrário de vida eterna. A religiosidade desse homem o salvou? Não. As suas boas obras que ele fez com todo o dinheiro que ele tinha o salvou? Não. Ter uma família tradicional valia de alguma coisa? Não. Se você não se render a Cristo, e se você não deixar tudo mais para trás, você vai morrer e vai para o inferno abraçado com todas essas coisas. Mas isso é impossível de fazer se não for Espírito Santo. Exatamente. Porque as pessoas podem se deparar com uma situação dessa e dizer, mas eu não consigo. Então, o que é impossível para você é possível para Deus. Foi um cachorro. Sim, pode falar. Assim que eles abandonavam tudo que eles tinham e seguiam Jesus Cristo, eles se purificavam também, né? O que você quer dizer com se purificar? Tipo, não sei explicar. Tipo assim, eles abandonavam a riqueza. Eles abandonavam o pai, a mãe, mulher, filhos. Tipo assim, eles não tinham muito... Eles deixavam de ter compromisso, entendeu? Deixa eu ver se eu entendi. Para seguir a Jesus, você tem que abandonar pai, mãe e tudo mais. Seria isso? Não, aqui, ó, tá falando, tipo, se você, aqui, ele disse, tipo assim, os homens que tentavam seguir a Jesus, como os apóstolos, eles se purificavam mais na questão de aprender mais sobre Cristo, eles, tudo que Jesus fazia, eles se espelhavam e automaticamente se purificavam mais. E porque eles se purificavam mais, eles herdavam a vida eterna. Eu acho que sim, tipo assim, eles tinham mais intimidade com Deus. Entendi. Aí quando Jesus estava lá na cruz, eu só estou pensando com você, tá? Quando Jesus estava lá na cruz, tinham 2 ladrões, lembra? Uma à sua direita e uma à sua esquerda. Os 2 começaram a blasfemar de Jesus no primeiro momento. Depois começou até a repreender o outro. E disse, olha, nós estamos aqui porque nós merecemos, mas ele não merece nada. E aí ele disse assim, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E aí Jesus disse para ele, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Mas ele não andou com Deus, não teve experiência extraordinária com Deus, não falou em línguas, não falou em profecias, não teve revelações, não foi um homem que mudou de vida, ele foi salvo ou não? Foi. Então, qual é a parte da purificação na nossa salvação? Crer. Ela serve de alguma coisa? O que você acha? Então, a única coisa que você precisa para realmente ser salvo ou salva é crer em Jesus como seu único Salvador. Outro exemplo, Nada mais. O próprio Pedro, que andou com Cristo, estava junto e negou o Senhor. Na hora da morte, na hora que a situação falou. Exatamente. Então, o que a gente não pode ter ao ver o exemplo dos discípulos é pensar,
tem um pensamento que é natural em nós, que é o seguinte: Deus, ele nos salva do inferno e diz assim, ó, você ia para o inferno, te tirei de lá, agora você aceitou Jesus, vá lá e não me perde essa salvação agora, viu? Não é? E aí a gente fala, não, agora depende de mim. Vou para a igreja, eu vou orar, vou orar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo outro, eu vou fazer isso outro, porque eu não posso perder essa salvação que Jesus conquistou para mim. Se Jesus tivesse, eu queria falar, pé. Errado. Então, a nossa salvação não é Jesus Cristo mais religiosidade. Jesus Cristo mais meus dons extraordinários. Jesus Cristo mais purificação. Jesus Cristo mais isso e aquilo. Jesus Cristo mais a minha dedicação ao Senhor. Não, não, não. É Jesus Cristo e só Ele. Entendeu? Jesus Cristo, Ele disse simplesmente assim, segue-me. Segue-me. Então, não tem outra coisa a não ser isso. A não ser crer nele, se voltar para Ele em fé e arrependimento, segui-lo e amá-lo. É isso e nada mais. É isso e nada mais. Entendeu? Por quê? Porque ninguém consegue passar nenhum camelo. A gente não consegue empurrar um camelo no fundo dessa agulha. O que Jesus está dizendo é que é impossível mesmo. É impossível você salvar a você mesma através das suas obras ou qualquer outra coisa. É impossível. Mas o que é impossível para você é possível para Deus. O que você precisa, Deus pode prover. O que você precisa fazer apenas? Crer em Jesus. Mas o que é crer, gente? O que é fé? É um dom de Deus. Mas o que é fé? Confiar em Jesus para a salvação. A gente acha às vezes que fé tem a ver com acreditar, né? Quem é que acredita em Jesus? Todo mundo, né? Mas se você sair daqui e perguntar a qualquer pessoa que estiver lá no Shopping Dom Pedro, quem é que crê em Jesus? A maioria vai dizer, eu creio. Você acredita que ele existiu? Acredito. Morreu ou morreu, e nem merecia, né? Acreditar que eu estou salvo. Agora, qual é o ponto? Fé significa confiar. Entendeu? E confiar em que sentido? Você acredita e deposita a sua confiança de que o que ele fez por você é o suficiente para resolver o seu problema com Deus e te livrar do inferno. E você se agarra nisso. E nada mais. E isso é que nos dá a vida eterna. E é isso que Jesus está dizendo. Não há outra coisa. Nada mais. A sua religiosidade, a sua experiência religiosa, o seu tempo de igreja, nada, isso não vale de nada. Nada, nada, nada. Nada. Não tem valor algum. Por mais que a gente ache que tenha e por mais que a gente admire. Não tem valor algum. Bem, o que é que isso tem a ver com o nosso relacionamento com o próximo e com a nossa evangelização? Às vezes a gente quer passar o camelo pelo fundo da agulha, né? Não, tu vai passar, miserável. E aí o cara tá, não, você vai passar. Bem, se a gente não consegue a gente mesmo passar, por que a gente acha que a gente faria o outro passar? Mas não é curioso que as igrejas, por exemplo, elas tentam baratear o evangelho ao invés de confiar em Cristo e se apegarem à pregação do evangelho, que é o poder de Deus para a salvação, e fica inventando uma série de meios para tentar passar o indivíduo pelo fundo da agulha, o camelo pelo fundo da agulha. E aí puxando, não vai passar.
Olha, eu posso ter o maior poder de comunicação. Eu posso fazer vocês chorarem, a técnica de oratória permite isso. Mas se o Espírito Santo de Deus não tocar no coração de vocês, não fizer só aquilo que Deus pode fazer, vale nada. Porque isso é impossível para qualquer pessoa. Mas para Deus é possível. Então, em última instância, o que a gente deve fazer? Confiar no poder do Santo Espírito de Deus. E aí, gente, é confiar, mas confiar assim, plenamente. E é uma frase que eu carrego comigo, tá? Para você que está desanimado, fala assim, pastor, eu prego no Evangelho, mas parece que a pessoa não vem, pastor, não tem jeito. Quando Deus quer, não há quem não queira. Anota isso. Faz uma tatuagem no braço, melhor. Quando Deus quer, não há quem não queira, gente. Não há coração duro que Deus não venha e quebrante e arrebente. Porque o que é impossível para o homem é possível para Deus. E a gente precisava descansar e confiar mais nisso. Por isso que a gente não precisa ser tímido na pregação do Evangelho. Porque se for o Senhor, Ele vai vir. E isso que nos motiva. Você acha que eu vim lá de Limeira até aqui para falar para vocês? Porque eu acredito tudo em vocês. Nem a pau. Se não fosse pelo Espírito Santo, mas nunca que eu ia ser pastor. Eu não, pô, eu vou cuidar de outra coisa, Senhor. Você é jogador de futebol. Porque eu ia falar, ia cair tudo em ouvidos surdos. Porque eu sei que vocês não iam mudar. Vocês não iam querer Jesus. Mas se Deus quiser, aí, amigo, a palavra vai vir como um míssil no seu coração e vai explodir tudo. E você precisa acreditar nisso. E eu digo para vocês que nós muitas vezes não acreditamos. Eu lembro uma experiência no campo missionário, eu pregava para o jovem e ele nada, eu pregava e ele nada, e ele nem queria me ouvir. Eu falei, então vai para o inferno, seu miserável. Eu não prego mais. Eu não prego mais. Deixa eu só concluir aqui. Eu não prego mais. Estou lá no seminário, me liga um cara, convidando um programa de rádio. Eu falei, não estou em São Paulo, mas que programa de rádio? Estou fazendo programa de rádio no campo missionário. Já fui locutor, viu? Mas não, você me conhece? Não, lá do tal lugar. Mas quem é você? Não, pastor, o senhor lembra que o senhor ia visitar minha mãe? E o senhor conversava comigo, eu não dava bola. E chegou uma hora que o senhor já entrava direto, nem falava comigo direito. Eu falei, lembro. Então, hoje eu sou missionário. Eu falei, ô Senhor, que vergonha. E eu achando que eu já estava no inferno. O Senhor já tinha matado. Quando Deus quer, gente, não há quem não queira. E a gente precisa saber isso. Vai lá, Rogério. Eu fico pensando os discípulos do apóstolo estavam lá na praia pescando. Pode acreditar num homem que chega e fala que segue. É algo. É algo que. É sobrenatural. Por isso que Paulo disse que a mensagem da cruz é loucura. Por isso que para os judeus era um escândalo. Agora a pergunta é, por que Deus quis assim? O que vocês acham, gente? Ó, uma coisa que eu esqueci, Dinha, fica de pé aí. A Dinha é uma irmã lá. Sério. A Dinha me ajuda nos estudos assim. Toda vez que alguém responde uma pergunta boa, ela dá bis. Ela enrola, mas se você cobrar, dá. Então, se alguém acertar aqui, pode pedir disso para a Dinha. Vai lá, então. Se você acertar, ela já vai te dar bis. Vai lá. E por que ele faz isso? Tu vai me acertar essa no homem, porque ele quer. Tem a ver porque ele quer, mas tem uma outra razão. A soberania dele? Sim, não. Vocês têm que descobrir o que está aqui, viu, gente? Não. Ele faz a escuridão. Não.
para que eles pudessem ajudar na evangelização. Não, ele nem precisa da gente. Pode, se ele quiser converter. Pedro pregou, 3.000 se converteram. Então, se ele quiser, ele pode fazer eu pregar e 3.000 se converter. Mas nunca aconteceu, não. Pode. Vai lá. Não. Vou fazer a pergunta de novo. Já esqueceu. Por que Deus quis que fosse dessa maneira? Vai lá, nem sei quem é lá do Brasil. Por que, gente? Ninguém vai ganhar. Tem alguma Ninguém vai ganhar coisa a bis. ver sobre predestinação? Não. Por que Deus quis que fosse assim? Impossível para o homem, mas possível para Deus? Para mostrar a glória dele. Muito bem. Ah, é dele? Fala o seu nome e o do marido. Lucas e Bia. Fala para ela. Gente, foi desse jeito, como disse Paulo, para que se alguém se glorie, glorie-se no Senhor. Agora vocês já viram que na religiosidade há muito orgulho, muito cheio de si mesmo e não há nada de Cristo? E você acha que isso é verdadeiro cristianismo? Não pode ser então o evangelho que está sendo pregado. Quando tem a ver com o homem, quando tem a ver com a glória própria, quando tem a ver com a própria exaltação, não pode ter a ver com Deus. Ele fez esse plano para que ficasse impossível para o homem, para que só fosse possível nele e por meio dele, para que a glória fosse dada somente a ele. Não tem outro jeito. Deve ser sempre para a glória dele. E aqui está uma dica. Se tem a ver sempre com o homem, a glória do homem, provavelmente não tem a ver com o evangelho. Aqui está a resposta. Por que Deus resiste o soberbo? Não é porque simplesmente o cara se acha e Deus fica bravo porque o cara se acha. Não. É porque o soberbo resiste a Cristo. E porque ele resiste a Cristo, Deus resiste a ele. E o cara que chega assim diz assim, não, isso aí eu faço desde quando era pequenininho. Eu e Abraão, ó, sussa. Eu, Abraão, Moisés, tranquilo, Senhor. Tamo junto. Que é isso, bisavô aqui. Não é por você, cara. Você precisa entender isso. Não é por você. Não é pela sua força. Não é pela sua religiosidade. Não é pela experiência da sua família. É somente por Cristo. E se você não estiver disposto a ser leal a Cristo e abandonar o que for necessário para seguir, você vai morrer com tudo isso, agarrado a tudo isso, e você vai para o inferno. Eu sei que essa é uma palavra dura de se dizer, mas ela é necessária de ser dita. Então eu queria que a gente... Sim, pode falar. Pastor, o que a gente entende nesse texto aí, o pastor pode me corrigir se eu estiver errado, é que independente de classe social, financeira, ou seja, os requisitos para entrar no céu são os mesmos. Estou certo na minha explicação? Sim. E aqui, a gente, inclusive, ter ou não ter não é a questão, tá? Você viu que o ponto nem é muito dinheiro, como a gente pensava, né? A gente logo lembra que eu fiz a primeira pergunta. O rico pode entrar no céu e a gente fica assim meio... Não, né? O problema não é a riqueza. O problema é a lealdade. Aí você pode amar o dinheiro, você pode amar a religião, você pode amar a si mesmo e ter temor de homens e não tomar a decisão necessária. Eu temo que pode acontecer comigo se eu decidir seguir a Cristo. Eu vou ser hostilizado, eu vou ser isso. Você está amando, é uma questão de lealdade. A quem você é leal? A você mesmo, a religiosidade, a sua família, ou você é leal a Cristo? Se você não for leal a Cristo e for leal a qualquer coisa desse mundo, não importa o que essa coisa seja, então isso quer dizer que você realmente ainda não entendeu o Evangelho, você está perdido. Vê como Jesus está redefinindo perdição, porque um jovem como esse, quem diria que estava perdido? Não, nada.
Cara, desde pequeno segue a lei, está perdido? Está perdido. Está bem definido o pecado, como eu disse outras vezes. Pecado para a gente é o cara, é o filho pródigo, que vai lá gastar o dinheiro lá na perdição. Não. Perdido é todo aquele que tem a si mesmo como Salvador e não confia em Jesus. Lembra do homem? Isso aí é tranquilo. Isso aí é? Tranquilo. Tranquilo, aí é sussa, né, Jesus? Você quer uma coisa mais difícil, me falar que você era um mestre assim, lá. Aí Jesus disse, cara, você não segue nada da lei. A primeira coisa lá no início significa amar a Deus sobre todas as coisas, ser leal a Ele. E você não ama. E você acha que você ainda está salvo. Vai lá. Vamos encerrar, tá? É a última fala. Tinha a ideia também dos judeus da época entender que o cara ser rico era sinal de que ele era abençoado, salvo. Não, assim, esse aspecto é importante, mas o ponto maior de Jesus é que ele, sendo rico, ele tinha todas as condições de ser um religioso melhor. Então, era um cara que tinha um top para ir longe na religiosidade. Porque se a religiosidade é de aparência, da esmola, cuidar dos pobres, viver no contexto familiar, se a essência da religiosidade é isso, esse cara não. É por isso que as pessoas disseram, se esse cara não pode, quem pode? Aí Jesus disse, então, ninguém mesmo. Nem você, nem ninguém. Mas que é impossível, o homem é possível a Deus. Gente, vamos orar?